Bom, pessoal, então na aula da semana passada, vocês lembram que a gente falou sobre grandezas físicas, né? Mas a gente falou sobre grandezas escalares. Dessa vez nós vamos falar sobre grandezas vetoriais. Então nós vamos falar de operação com vetores, ok? Se der tempo a gente vê a decomposição de vetores, mas eu acho que não vai dar tempo não. Mas a gente tenta, bom? Bom, então nós podemos definir uma grandeza escalar, pessoal, como o tempo ou a massa de um corpo, apenas representando o número dela seguido da unidade de medida, ok? Isso daí já basta para a gente saber do que a gente está falando, certo? Só que tem algumas grandezas que não basta a gente só dar esse valor dela, né, um número seguido da unidade, tá? Um exemplo, a velocidade. Né? Então vamos supor assim, né, que eu pego meu carro, vou lá na rotatória ali ali para baixo da rodoviária, né, aqui de São João, e falo, ó, eu vou a 100 por hora. Mas você vai a 100 por hora para onde? Você vai a 100 por hora para Espírito Santo Pinhal, você vai a 100 por hora para Campinas, você vai a 100 por hora para Águas da Prata, para onde você vai? Né? Então, a gente vai ter que começar a pensar nas grandezas, né, em algumas grandezas, de maneira vetorial. Então, a gente vai ter que começar a dar direção e sentido para essas coisas, certo? Então, eu vou em direção à rodovia SP-344, né, que é a que liga Poços de Caldas a Campinas. Só que eu tenho que falar que o sentido que eu estou indo é Campinas. Se eu for sentido Poços de Caldas, eu estou indo no sentido oposto. Ok? Então, uma das coisas... são três coisas que definem uma grandeza vetorial. Ok? Uma dessas coisas é o módulo. Tá? Módulo, pessoal, nada mais é do que o valor do vetor que é representado por um segmento de reta. Certo? Geralmente ele é proporcional ao tamanho do vetor. Tá? Mas é o valor desse vetor. Ok? Então é um número. Tá? É o número da grandeza, a dimensão desse vetor aí. Tudo bem? Então, isso daí é o módulo. Sempre aparece positivo. Beleza? Outra coisa que a gente tem que se atentar em vetores é a direção. Tá? A direção, pessoal, é a posição do vetor no espaço. Se ele está na horizontal, se ele está na vertical, se ele está inclinado, a gente tem que ter essa informação para saber a característica desse vetor. Ok? E outra característica dos vetores está no sentido. Opa, aqui está errado, é sentido. Sentido. Raul errou no slide. Né? Aqui é o sentido. Observem, pessoal, que esses vetores aqui, ó, eles estão todos na mesma direção. Por quê? Esses daqui estão todos na horizontal. E os sentidos deles, que são dados pelas pontinhas das flechas aqui, ó, também são iguais. Tá vendo? Porque todos estão no mesmo sentido. A mesma coisa acontece se o vetor estiver inclinado, certo? O sentido dele é dado pela pontinha das flechas, então todos estão no mesmo sentido. E a direção é para baixo, aqui inclinado num determinado ângulo. Tá vendo? Ó, todos esses estão na mesma direção, porque eles estão na horizontal. Todos esses estão na mesma direção, porque eles estão inclinados aqui com um determinado ângulo. Ok? E também tem o mesmo sentido, as situações aqui de vetores, as coisas de vetores. Beleza? Ah, não, olha só. Eu não errei, não. Eu me enganei aqui, né? Eu tô falando de sentido aqui também, de direção também. Desculpa, pessoal. Tá? Ó, e sentido tem a ver com a pontinha da flecha, certo? Então perceba aqui, ó, que esses dois vetores, eles estão na mesma direção, porque eles estão paralelos entre eles, certo? E estão na horizontal. Tranquilo? Só que o sentido é inverso. Um está apontando para a direita
e o outro está apontando para a esquerda. Ok? Tudo bem? A Camila pediu para avisar-lhe que não pode participar da aula. Beleza, tá gravado. Depois ela vê, tá bom? Pessoal, quanto a módulo, direção e sentido do vetor, ficou claro para vocês? Nós vamos usar bastante isso, hein? Eu não entendi muito bem o que é o vetor. Tá. O vetor Ícaros. Qual que é o teu nome mesmo? Enzo. Ah, é o Enzo. O Enzo, o vetor, ele é uma grandeza vetorial, né? É uma grandeza, certo? É uma grandeza, tá? Quando a gente fala de grandeza vetorial, não adianta a gente simplesmente dar o valor dessa grandeza, tá? A gente tem que dar a direção e o sentido, certo? Espera só um minutinho só, pessoal. Só um minuto. Desculpa. Então, pessoal, o vetor, uma grandeza vetorial, muitas das vezes a gente vai usar e a gente vai ter que saber qual que é a direção e sentido dessa grandeza, certo? Um exemplo que eu dei é da velocidade, tá? Mas a gente pode ter como exemplo também a força, tá? Uma força pode ser aplicada num determinado sentido, com uma certa intensidade, com um módulo determinado, certo? Numa determinada direção e tudo mais. Tudo bem? E aí, para você determinar essa grandeza vetorial, você precisa de 3 coisas: módulo, direção e sentido, tá? Módulo nada mais é do que o comprimento desse vetor, o valor numérico dele mesmo, ok? Então, o módulo é o número desse vetor, tá? Direção, pessoal, é a posição que esse vetor está no espaço. Então, ele pode estar inclinado, ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical. Tudo bem? Então, direção tem a ver com a sua localização no espaço, certo? E um vetor ou mais vetores podem estar todos na mesma direção. A única regra é que eles estejam paralelos entre si. Entendeu? Então, se um vetor está na horizontal, para outro vetor estar na mesma direção, ele tem que estar paralelo a ele. Então, vejam, esses vetores estão paralelos um ao outro, ok? E esses daqui também estão paralelos um ao outro. Então, a gente tem vetores na mesma direção. Agora, sentido tem a ver com o sinal do sensor, do vetor, tá? Se ele está indo para um lado ou para o outro, ok? O sentido é definido pela pontinha da seta, tá? Então, se ele estiver apontando para a direita ou para cima, conforme o plano cartesiano, ele é um vetor com sentido positivo. Se ele estiver apontando para trás ou para baixo, ele é um vetor com sentido negativo. Ok? Ficou claro, pessoal? Professor. Oi. Você poderia dar um exemplo de um vetor assim na nossa vida, assim? Na nossa vida, para a gente calcular os vetores na nossa vida, né? Vamos lá. Eu ia dar esse exemplo lá embaixo, mas na nossa vida, vamos supor que eu e você estamos puxando uma caixa, certo? Eu e você, tá? Eu e o Matheus lá puxando uma caixa bem pesada, tá? Eu estou aplicando uma força de, sei lá, 150 newtons e estou tentando puxar ela para frente. Então, esse vetor força que eu poderia calcular, que representa a força que eu estou aplicando, está indo na direção horizontal. Pensa que eu estou puxando a caixa que está no chão, certo? Estou puxando ela em um sentido, ok? Indo para a direita, por exemplo. E você está puxando a mesma caixa na direção contrária, no sentido contrário, né? Na direção não, né? Direção é na horizontal ou vertical, ok? Então, nós dois estamos puxando a caixa na mesma direção, tá? Que é na horizontal.
mas em sentidos opostos. Conseguiu pegar? Consegui entender. Tá. Direção tem a ver com o como ela está arranjada no espaço. Sentido com com o lado para que essa força ou que esse vetor está apontando. Ok? Alguém mais tem dúvida? Professor, pode dizer que uma seta grande apontando para a direita vai ser um vetor com um módulo grande apontando para a direita. Ele é um vetor com módulo, sei lá, um módulo 10, certo? Na direção horizontal com sentido positivo. Entendeu? Entendi. Obrigado. Ó, vai ter exemplos aqui embaixo nos slides para a gente discutir melhor, tá? Então, ó, algumas vezes nos interessa somente o módulo de uma grandeza vetorial, tá? Como, por exemplo, a velocidade. A gente fala que a gente está indo lá para Campinas com uma velocidade de 100 km por hora, ok? 100 km por hora a nossa velocidade está beleza. Ou se não, se eu quero descobrir a velocidade média, eu só falo 100 km por hora, tá bom? Agora, outras vezes ainda é necessário representar a direção e sentido dessa grandeza, certo? Por exemplo, na velocidade, quando a gente vai ver a trajetória de um carro, por exemplo. Ele está saindo aqui de São João da Boa Vista e indo em direção a Campinas, né? Sentido Campinas, tá? A direção dele é a rodovia SP-344, né? Que vai de Poços de Caldas a Campinas, e o sentido é Campinas, ok? Então, ó, a mesma coisa pode acontecer para força, outras grandezas vetoriais, tá? Então, ó, eu vou dar exemplo aqui, um exemplo, tá? Eu vou até pular isso aqui, eu vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Olha aqui essa caixa. É mais ou menos o exemplo que eu dei para o Matheus lá para falar, dar um exemplo sobre vetor na nossa vida, certo? Vamos supor que eu e o Matheus estamos puxando essa caixa vermelha aqui, certo? Nós dois estamos aplicando essas forças. Eu estou aplicando a força de 9 newtons e o Matheusão está aplicando uma força de 15 newtons, ok? Um módulo poderia ser em quilômetros, sim. Pode. É a unidade de medida dele. Tá bom? Então, ó. Vamos concentrar nesses vetores aqui, ó. Então, se eu estou puxando a caixa na direção horizontal, sentido positivo, com uma força com um módulo de 9 newtons, e o Matheus também está puxando essa mesma caixa na direção horizontal, sentido positivo, com uma força de 15 newtons, se os dois estão na mesma direção, eu vou conseguir somar esses dois vetores para ter uma força resultante. Ok? Então olha lá, ó. Eu pegando esses dois vetores que têm a mesma direção, eu analiso os sentidos e faço a somatória deles. Vocês estão vendo? Ó? Isso daqui que tem a ver direção, está na horizontal, os dois estão paralelos. Sentido, os dois estão no mesmo sentido, um está contrário ao outro. Ok? E eu olho para o módulo para saber qual que é a força resultante. Ok? Olha aqui, ó. Olha como é que acontece isso, ó. Quando a gente está falando de vetor, a gente tem basicamente 3 tipos de operação com eles, tá? Então a gente tem soma, a gente tem uma outra condição que os vetores estão perpendiculares e uma outra condição em que eles têm um ângulo entre si. Tudo bem? Só que primeiro vamos nos concentrar em situações em que os vetores têm mesma direção e sentidos opostos ou mesmo sentido. Tá? Aqui está parecendo que é mesmo sentido. Mas eles têm que ter a mesma direção. Ok? Então, ó, se a gente olhar para esses 3 vetores aqui, percebam que a direção deles é a mesma. Tá? Porque todos estão paralelos entre si, todos estão na horizontal, ok? Só que quando eu olho para o sentido deles, que é a pontinha da flecha, a gente percebe que o vetor A,
está no mesmo sentido do vetor B, só que o vetor C está no sentido contrário dos outros dois vetores. Estão vendo? E, por convenção, a gente vai falar o seguinte. Quando os vetores estiverem apontando para a direita, nós vamos falar que eles têm um sentido positivo. Quando eles estiverem apontando para a esquerda, nós vamos falar que eles têm um sentido negativo. Quando eles estiverem apontando para cima, nós vamos falar que o sentido é positivo. Quando eles estiverem apontando para baixo, nós vamos falar que o sentido é negativo. Tudo bem? Vocês lembram disso daqui? Plano cartesiano? Lembrou, eu não lembro agora. Lembra? Beleza. Então nós vamos Mas usar... uma pergunta. Pode falar, Enzo. Sobre a força de 9 newtons. O que exatamente é os 9 newtons? Não vamos nos preocupar com isso por enquanto, não. Sabe por quê? Isso daí tem a ver com a segunda lei de Newton. E a gente vai aprender mais para frente. Só se concentra no módulo. O módulo é 9 e a unidade de medida desse 9 é Newton. Tudo bem? Pode ser? Tá, ok, obrigado. Tá bom? Oi, professor. Bem? Pode falar, Isaac. Tudo bem. Então, pelo que eu entendi, o módulo seria a medição daquela grandeza vetorial. Isso. A direção seria a localidade no espaço que ela está. E o sentido seria para onde ela está apontando, correto? Isso, exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Resumiu certinho aí. Direção. Ana Laura, ó. É porque direção e sentido confunde um pouco. Até eu me confundo às vezes, tá? Mas pensa na direção em como o vetor está. Se ele está inclinado, se ele está na horizontal, se ele está na vertical. Em como o vetor está. Isso é a direção dele. Certo? O sentido tem a ver com o sinal dele. Se ele é positivo ou negativo. Ok? Vamos resumir assim? Beleza. Então tá, pessoal. Olha só. Então, ó. A primeira situação é quando os vetores... A primeira situação de operação de vetores é quando eles têm a mesma direção. Ok? O sentido não vai importar. Olha para essa situação aqui, ó. Então, recapitulando. Nós temos dois vetores com direção horizontal e sentidos iguais. Tá vendo? Os dois estão apontando para a direita. E nós temos um vetor que ele tem a direção horizontal, mas o sentido contrário desses outros dois aqui. Tá? E eu peço para vocês acharem a resultante desse vetor aqui, desses três vetores. Quer dizer, um vetor só que represente os três. Ok? Então vamos fazer isso daqui? Olha só, ó. O vetor resultante, que eu posso chamar ele de R, de D, de E, de Z, de qualquer coisa, tá? Posso chamar ele de qualquer coisa. Nesse caso aqui eu chamei ele de D. Tudo bem? O vetor resultante D é igual a A porque eu pego o valor de A, né? Vejo que ele está no sentido positivo e coloco aqui. Ok? Mais B. Vejam que eu pego o valor de B, vejo o sentido dele que é positivo e coloco aqui, ó, mais B. E o C, eu vejo o valor dele, que é 8, e observo que o sentido é negativo. Por isso que aparece um sinal negativo aqui. Ok? E aí percebam, né, que 15 do A mais 9 do B dá 24. Menos 8 do C, 16. Então, o vetor resultante dessa operação aqui é um vetor de módulo 16. Como ele é positivo, ele vai apontar para a direita. E a direção dele é horizontal, igualzinha desses três. Conseguiram entender? Só uma dúvida. A cidade em cima sempre vai representar a direção. Se é horizontal ou vertical. Ah, ó, olha aqui, ó. Isso causa confusão também, tá? A direção e o sentido, Enzo, é dado pelo vetor aqui, pela seta. Essa seta aqui, ó. Direção e sentido. Essa setinha que está aqui em cima é só para falar, olha,
Esse B aqui não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Vocês não têm que se preocupar com o sentido dessa flechinha. Não quer dizer que ela é positiva ou negativa. O que vai falar do sentido para vocês aqui na equação é o mais ou o menos. Ok? Essa flechinha aqui ó, vai sempre aparecer para demonstrar, para representar que esse C aqui, ou que esse A e esse B são grandezas vetoriais e não escalares. Ok? Entendi. Obrigado. Lá tem D igual a A mais B mais C, sendo que todos os signos estão em cima das letras, são para a direita quando C é negativo. Ah, o Adrian, ficou claro? No resultado final, como se determina se coloca sinal positivo ou negativo? Ana Laura, olha aqui, ó. O A não é 15 positivo, mais B, que é 9 positivo. Então, 15 mais 9, 24. Ok? Menos 8. Então, é mais 24 menos 8. Mais 24 menos 8 vai dar mais 16. Ele é positivo. Como diria meu professor de matemática no 7º ano, você deve R$8 na padaria e tem 24, você vai dar esses 24, ele vai te voltar o troco, que seria esse valor positivo. Claro, isso aí. O Isaac resumiu bem. Né? Tá certíssimo. Agora, pessoal, vou frisar, hein? Pelo amor de Deus. Essa setinha aqui em cima é só uma representação, tá? Para falar que essa incógnita aqui, o A, ela é um valor, uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar. Tudo bem? Quando for grandeza escalar, não vai ter setinha em cima, tá? A direção que essa setinha, direção e sentido que essa setinha tem, nada tem a ver com o vetor. O vetor em si. A gente tem que olhar para o vetor para ver qual que é a direção e sentido. Tudo bem? Ficou claro isso? Não é pergunta boba não, Ana Laura. Fica tranquilo. Ô, professor, Hum. o que acontece se, tipo, o sentido estiver na diagonal? Aí o vetor vai ser positivo ou negativo? Se ele estiver na diagonal, é assim, ó. Eu vou abrir até a câmera aqui. Pera aí, que eu vou abrir a câmera para falar sobre isso. Eu falo sobre isso numa aula. Você pensa no plano cartesiano, professor? Porque a gente pode ter uma linha horizontal no plano cartesiano e ela pode abranger as diversas. Ela pode estar somente em positivo, somente em negativo ou em ambos, certo? Exatamente, Isaac. Foi o Isaac que falou, né? Sim, professor. Exatamente, é isso daí mesmo. Mas eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro, tá? Pera aí, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, ó. Ô, puta miséria. Aí, tá beleza. Tá beleza. Ó, olha aqui, ó. Vamos supor, olha a pergunta do Matheus, né? E se a gente tiver vetores inclinados assim, certo? Na mesma direção, né? Os dois estão paralelos, então eles estão na mesma direção, ok? Como é que eu vou saber qual que é o sentido? Tá? Olha só. Quando a gente olha para o plano cartesiano, aqui é o y mais, x mais, y menos, x menos. Ok? Tá? Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou colocar aqui. Tá vendo que ele está num quadrante onde o y é positivo e o x também é positivo? Então eu posso falar que esse vetor aqui tem sentido positivo. Tranquilo? Esses dois. Tá? Se eu colocar mais um vetor aqui, ó, ele está na mesma direção, tá vendo? Ó, ele é paralelo, tá? Só que eu mudei o sentido, ele está ao contrário. Olha aqui, ó, ele ficou ao contrário desse aqui, é o oposto. Então ele tem sinal negativo. E por coincidência, ele entrou num quadrante aqui, ó, onde x e y são negativos. Ok? Agora, pode acontecer uma situação assim, ó. Aí é para acabar com o piqui do Goiás mesmo, né? Ó. Essa que eu queria saber, professor. Entendi. Ó, olha só.
Esse vetor aqui, ó, vou colocar outro também. Esse vetor aqui, veja só, ele entra no plano cartesiano, ele entra num quadrante onde y é positivo, certo? Ó, nesse quadrante aqui, tudo, ó, nessa parte de cima, o y é positivo e ele está para a parte de cima. Só que o x é negativo, tá vendo? O que eu posso fazer com isso, Raul? Você pode escolher um dos eixos para adotar o teu sentido. Por exemplo, eu vou falar aqui que esse vetor aqui, ele é positivo porque eu estou levando em consideração o eixo y, ok? Então ele vai ser positivo, certo? Se esse vetor está na mesma direção com o sentido oposto, se está oposto, ele vai ter sinal o quê? Negativo. É o oposto. Vocês só tem que se atentar, pessoal, resumindo, né? Vocês só tem que se atentar para onde a flechinha está apontando, tá? Se você escolher positivo para essa, você tem que escolher o sinal oposto para outra. Se você escolher negativo para essa, você tem que escolher mais para essa, tá? Aí vai de você o que você vai escolher. Se você quer escolher o sinal olhando para o x ou olhando para o y, né? Aí você decide o sentido que esse vetor vai ter. Ficou claro aí? Ficou sim, professor. Ah, então, obrigado. De nada. Nossa, agora como aqui? Ô, pouca miséria. Beleza. Então tá. Mais alguém ficou? Então a gente pode escolher. Pode, no final das contas, a gente pode escolher o sentido, tá? Só que tem casos que tá muito certinho, né? Por exemplo, ó, nesse caso aqui tá muito certo. A direção dele é horizontal para a direita, com sentido para a direita. Então não tem por que a gente colocar sinal negativo. Vai confundir a nossa cabeça, tá? Então a gente escolhe sinal positivo. Agora, numa situação que eu mostrei aqui para vocês, de ter, como é que fala? Um vetor indo para esses, misturando quadrantes aqui do plano cartesiano, aí você pode escolher, porque você está dentro das duas situações do plano cartesiano, entendeu? Beleza, acho que ficou claro. Tranquilo. Agora, pessoal, ó, tem uma segunda situação, tá? A gente estava falando de vetores que estavam na mesma direção. Então, a gente podia simplesmente somar eles, ok? Nesse caso aqui, a gente tem vetores que não estão na mesma direção. Eles estão em direções diferentes. Nesse caso específico, um está na horizontal e o outro está na vertical. Então quer dizer que eles são perpendiculares entre si. E o que quer dizer perpendicular? Eles formam entre eles um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aqui, conseguiram entender a diferença aqui? Ó? Esses daqui, ó, as direções deles são completamente diferentes. Estão vendo? A direção deles? Conseguiram enxergar? Beleza. Então o que eu posso fazer quando eu quero achar o vetor resultante nesse caso aqui, onde os dois vetores estão deslocados entre si 90 graus. Tá? Eles são perpendiculares. No caso de um vetor começar depois que o outro termina, nesse caso aqui, tá vendo? Ó? Um começou aqui e terminou aqui, e o outro começou perpendicular a ele e foi para lá. Tá? A gente pode simplesmente, traçando uma reta aqui, né, do começo de um vetor indo para o final de outro, encontrar o vetor resultante, certo? Outra situação que pode acontecer é essa daqui, ó. Os dois vetores começarem do mesmo ponto e apontarem cada um para o seu sentido positivo ou negativo, tanto faz, tá? Nesse caso, então, eu só liguei as duas pontinhas, tá vendo? E aí eu tenho um triângulo retângulo, que eu consigo achar esse lado aqui do triângulo do retângulo por meio do cálculo da hipotenusa, lá, o teorema de Pitágoras, certo? E nesse daqui, pessoal, é a mesma coisa.
Por quê? Eu tirei esse vetor daqui da origem e fui com ele até onde der a altura desse vetor e o comprimento desse vetor aqui, ó. Estão vendo? Do mesmo modo, vai formar aqui, ó, um triângulo retângulo. E aí a gente faz o tal do Pitágoras, teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso? Lembram? Sim. Eu não sei muito bem sobre isso não, professor. Não? Ó, vou para a câmera de novo aqui, ó. Sim, não lembro. Ó, vou para a câmera aqui de novo. Eu vou habilitar aqui. Vou pôr para cá. Ai, não, aqui fica ruim, ó. Eu vou abrir esse, ó. Vocês conseguem ver, né? Ó. Vocês conseguem ver aí, pessoal? Tá dando para enxergar bem? Beleza. Dá para ver. Tá, é porque no Meet ele inverte. Por isso que eu não coloco no Meet, tá? Eu vou pôr ele aqui, ó. Olha só. Então eu tenho assim, ó, um vetor na direção horizontal, sentido positivo, e o outro vetor aqui, ó. Ok? Beleza? Para eu achar a resultante desses dois vetores, que é esse cara aqui, a resultante é uma combinação desse com esse, ok? Para eu achar a resultante desses dois aqui, ó, vamos chamar esse de A e esse de B, tá? Eu tenho que achar a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá? Aí aquela coisa lá do hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? Se eu tenho o valor de B, sei lá, vamos colocar o valor de B para 3 e esse daqui 4, tá? Que fica mais fácil. Ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ó, 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado 9. Isso daqui dá 25. Esse 2 aqui que está na potência, eu tiro ele daqui e passo para lá como raiz. O meu resultante aqui vai ser igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então a minha resultante aqui, o módulo dela vai ser 5. Conseguiram entender? Sim. Legal? Ô, professor, mas por que, tá tudo ao quadrado? A resultante, A e o B, tá tudo ao É quadrado? da equação de Pitágoras, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Pitágoras. A hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. Isso, Pitágoras. Vocês viam lá no ensino médio? H ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vocês viam isso daqui. Isso, pode ser. Pode ser. Olha lá, ó, o jeito que vocês podem ter aprendido também. O Adrian colocou ali, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pode ser. Mesma coisa. Lembra disso, Matheus? Professor, eu sinceramente nunca tive essa aula, não. Não? Ô, louco! O que o professor estava fazendo ano passado, bicho? Caramba. Professor, não duvide Eu não sei não, professor. da escola pública. Bom, tudo bem, tá? Isso é Pitágoras, tá bom? Esse daí é o teorema de Pitágoras. Vocês vão ver bastante aqui no curso de física, tá bom? Beleza? Sim, mas agora eu consegui entender. Tá. Então, ó, para achar esse lado aqui, que é a tal da hipotenusa, é só você aplicar o teorema de Pitágoras, que é esse daqui. Tudo bem? Tá. Então tá bom, ó. Então essa daqui é a segunda situação, tá, pessoal? Quando os dois vetores têm direções diferentes, mas direções que formam um ângulo entre elas de 90 graus. Quer dizer, elas são perpendiculares entre si. Tudo bem? Agora nós vamos para uma terceira condição, que é quando a gente tem
Que é quando a gente tem uma situação onde um dos vetores está na horizontal, ok? E o outro está numa direção que forma um ângulo com a superfície, tá vendo? Não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo maior ou menor, tá? Que 90 graus. Se for 90 graus, a gente usa Pitágoras. Quando o ângulo é maior que 90 graus, aí já ferra o negócio, tá certo? Vocês estão vendo a diferença? Isso daqui não é um triângulo retângulo. Aqui não está formando 90 graus, nem aqui, ok? E como que a gente faz esse raio para achar a nossa resultante aqui, que é esse vetor vermelho? É simples. É só a gente usar a regra do paralelogramo. Ok? Como é que funciona a regra do paralelogramo? Ó, suponhamos que a gente tem um vetor na horizontal e outro formando um ângulo com a superfície aqui. Certo? A gente vai pegar esse vetor aqui, ó, e vai projetar paralelamente ele para o lado de lá. Então, ó, ele vai iniciar aqui e vai até a altura dele. Paralelo, tá vendo? Projeta. Aí a gente vai pegar esse outro vetor aqui, ó, como se a gente estivesse colocando uma lâmpada aqui e fazendo sombra desse lado aqui, ó, e projetar ele para lá. Vocês viram que formou uma figura geométrica que chama paralelogramo. Ok? Formou esse paralelogramo, o que a gente faz? A gente une com um vetor as pontas mais longes do paralelogramo. Então, essa pontinha aqui com essa. Está vendo que a distância daqui para cá é maior do que a distância daqui para cá? Então, a gente une as duas pontas mais longes. E aí, pessoal, tem uma equação para calcular esse bicho doido aqui. Vocês acreditam nisso? E a equação é essa daqui. Olha, não dá nem para acreditar. Conseguiram pegar aí? Para quem está em dúvida, esse vídeo dá uma explicada rápida. Explicação do teorema multiplicado para quem tem dificuldade. Ah, beleza. Obrigado aí, hein, pessoal. Legal. Legal. Esse daqui, ó. Conseguiram entender? Eu vou fazer um exemplinho aqui, ó. Essa equação me lembra muito dos produtos notáveis. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Eu uso isso daí para lembrar. Eu lembro dele e só coloco 1 vezes cosseno de alfa. Para lembrar disso daqui, eu faço essa mesma analogia. Tá? Igualzinho. Porque é muito parecido, né? É, muito parecido. Né? Aí, ó, é o seguinte, pessoal. Ó, olha para minha câmera aqui agora. Olha. Eu tenho um vetor aqui. Finge que ele está retinho. E eu tenho um outro vetor aqui, ó, que ele está fazendo um ângulo de 60 graus aqui com o solo. Pensa que aqui tem o chão. Ok? Beleza? Pela regra do paralelogramo, olha só. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou projetar ele para cá paralelo. Certo? Então, ó, ele aqui, ó, projeto para lá, ó. Beleza? Projetei. Esse daqui eu vou fazer a mesma coisa, mas para o lado de cima, projetar, paralelo. Ok? O vetor resultante é esse aqui, ó, que aparece aqui no meio do paralelogramo, ligando as duas pontas mais distantes. Certo? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse vetor aqui valendo 3. Vetor A valendo 3. E esse vetor B aqui valendo 5, a gente consegue calcular a resultante desses dois vetores por meio dessa equação aqui, ó. Resultante é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes cosseno de alfa. Ok? Ô Isaac, é a única coisa que inverte, né? A gente taca esse 2ab que estava aqui no meio, a gente taca ele para a beirada e multiplica com cosseno, tá? Tranquilo? Professor, o que é cosseno de alfa? O cosseno de alfa vem lá da trigonometria, tá? Eu não vou me enfrunhar na trigonometria. Vocês vão aprender lá com a Thaís. Ou vocês têm aula de matemática com a Thaís ou com o Cássio? Com os dois. Ah, com os dois. Então, vocês vão aprender com eles lá o que é cosseno, o conceito de cosseno.
tá? Eu não vou me atentar a isso por enquanto não, certo? Mas... E como é que você sabe que o ângulo alfa lá embaixo, que está no solo, tem 60 graus? Ah, não, eu vou dar esse ângulo. Eu chutei aqui um ângulo de 60 graus. Ah, tá. Eu chutei porque eu sei que o cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno de 60 graus é 0,5. Eu lembro de cabeça lá que o cosseno dele é 0,5. Aí fica mais fácil para fazer as contas. Mas eu chutei um valor aí. Professor, o que seria cosseno? O cosseno... Acho que eu vou te perguntar. O cosseno, pessoal, é assim, ó. Vocês vão ver isso daí um pouco mais, tá? Depois lá, com os matemáticos. Cosseno é assim, ó. Se eu não me engano, pelo que eles falaram, vai ser lá pelo segundo, terceiro ou quarto trimestre, mas é mais finalzinho. Tá. O cosseno nada mais é, quando a gente olha para esse daqui, como é que chama mesmo isso? O círculo trigonométrico. Quando a gente olha para o círculo trigonométrico, a gente tem que olhar para esse cara que está aqui embaixo, ó, o eixo X, tá? Como sendo o eixo das abscissas, né? E aqui embaixo nós vamos refletir o cosseno. Certo? Aqui em cima no eixo Y, nós vamos refletir o seno. Ok? Aí, no círculo trigonométrico aqui, a gente faz por exemplo, né? Um vetor. Nós estamos falando de vetor, vamos pensar que isso daqui é um vetor. A gente faz um vetor unitário, tá? Valendo 1. Certo? Quando a gente projeta, tá? Suponha que tem uma luzinha aqui assim, ó, iluminando esse vetor. Quando a gente ilumina esse vetor aqui e projeta a sombra dele aqui no eixo do cosseno, a gente vai ter um valor que é menor que 1. Concorda? Sei lá. Se aqui for 45 graus, isso daqui vai dar 0,7, esse valor aqui. A mesma coisa vai acontecer se eu colocar uma lâmpada aqui, ó, e projetar esse vetor aqui no eixo Y. Aqui também vai dar 0,7. Mas vocês concordam comigo que o valor de cosseno e seno vai mudando ao longo, conforme esse vetor vai girando nesse círculo trigonométrico. Por exemplo, ó, se esse vetor aqui tivesse inteiro aqui, e eu projetasse uma luz aqui em cima, quanto que ia valer cosseno? 1, porque é o valor unitário, é o valor do nosso vetor. Se eu iluminasse aqui, quanto que ia valer seno? Ó, a sombra do vetor aqui, ó, 0. Estão vendo? É daí que saem os valores de seno e cosseno. É lá do círculo trigonométrico. Mas isso, pessoal, é da matemática. Eu acho mais interessante vocês verem a explicação matemática mais aprofundada lá com os matemáticos, tá certo? Por enquanto, eu vou falar para vocês assim, ó. Esse ângulo é de 60 graus e o valor dele é 0,5. Tranquilo. Vocês vão lá e usam o 0,5. Tudo bem? Beleza? Certo? Que aí eu não invado a área lá dos professores de matemática, tá? Então, ó, ele vem daqui, né? Só para sanar a curiosidade, o seno e o cosseno vêm do eixo trigonométrico. Ah, e como que eu marquei o que era seno e o que era cosseno? Um professor de matemática no ensino médio, ele falou assim, olha, esse eixo X aqui, ele está deitado, então ele está coçando, sabe? O termo? Coçando. Então ele está deitado. Esse eixo Y aqui, ó, ele está em pé, então ele está sendo, ele está acontecendo, tá? Então esse eixo é o seno, o Y é o eixo dos senos, ok? Então, mas isso daqui falando do círculo trigonométrico, tá, pessoal? Beleza? Esse é o eixo dos senos e esse é o eixo dos cossenos. Tranquilo? Bom, vou voltar para cá, ó. Vou voltar para cá para o nosso exemplo. Para o nosso exemplo aqui, ó. Então, eu falei que o meu vetor A tem módulo 3, o vetor B tem módulo 5, e para achar essa resultante eu uso essa equação zona do coisa aqui, tá? Ah, esse daqui tem um quadrado, né? Então vamos substituir para a gente achar esse valor?
R ao quadrado é igual. O A vale 3. O B vale 5. Tá vendo? Só estou substituindo aqui. Tranquilo? 2 vezes 3 vezes 5 vezes cosseno de alfa. O alfa vale 60. Cosseno de 60 é 0,5. 0,5. Isso. Beleza? Olha aqui, ó. Eu vou fazer as continhas aqui. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 0,5, 15. Ok? Somo todo mundo, ó. 15 mais 25, 40. Mais 9, 49. Ok? O meu R aqui, ó, que é o meu vetor resultante, ele tem uma potência de 2 com ele. Eu vou passar para o outro lado da igualdade. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada, boa. De 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então eu sei que o meu vetor resultante aqui, ó, o R, é igual a 7. O módulo dele, né? O módulo dele é igual a 7. Conseguiram pegar aí, pessoal? Sim. X de sono, soninho. Deita primeiro. Pode ser também. Mandei. Beleza. Bom, eu acho que todo mundo pegou a ideia aí, né? Pegaram a ideia, pessoal? Tudo bem? Bom, esse daqui é o mais dificilzinho, tá? Então eu vou passar uns exemplos. Bom, passei exemplo tanto de vetores perpendiculares quanto de vetores com ângulo diferente, tá? Agora, ó, esse exemplo aqui foi o que eu dei junto lá com o Matheus, que eu falei para ele, né? Ó, se a gente tem dois vetores na mesma direção, né? Eu olho os sentidos. É o exemplo da soma de vetores de mesmo sentido, lembram? Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo os dois. Então, a resultante desses dois vetores aqui é 24. E faz sentido, né, pessoal? Porque se tem duas pessoas puxando a caixa na mesma direção e no mesmo sentido, as duas forças vão se somar. Concordam? Agora, olha só essa situação aqui, ó. Tá eu e o Matheus puxando a caixa, certo? Eu estou aplicando a força 1 maior dessa vez. O Matheus está aplicando a força 2, de 9 newtons. Beleza? A gente está aplicando essas forças na direção horizontal, tá? E no sentido positivo. Ok? Aí chega a Giovana e puxa essa caixa com uma força de 7 newtons na mesma direção, mas no sentido contrário. Quer dizer, a Giovana ela não está querendo que a gente leve a caixa embora. Ela está tentando resistir. Ok? E aí, pessoal, a gente tem que analisar. Olha... Professor, não é a mesma lógica de D é igual a A mais B menos C? Como é que é? Não entendi. Como é que é? A conta não seria aquela mesma lógica que o sim. é igual a A mais B menos C? A mesma lógica. A Giovana ficou até assustada. É o C mesmo, que foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Beleza. Ó, é a mesma lógica, pessoal. Vejam só. Já que eles estão na mesma direção, então eu posso só somar os vetores. Porque eles estão na mesma direção. A regra é essa. Tudo bem? Eu só tenho que analisar os sentidos. Certo? Então perceba, ó, que essa força 1 está na direção horizontal e sentido positivo. Então eu coloco aqui o valor dela, ó, mais 15. Esse outro vetor aqui está na direção horizontal, sentido positivo também. Então, mais 9. Porque eu estou falando que para a direita é positivo. Certo? Só que, olha, esse outro vetor, ele está na direção horizontal, mas no sentido contrário. É o oposto. Eu tenho que mudar o sinal dele. Mudei o sinal dele aqui para menos 7. Certo? Mais 15. Mais 9, mais 24. Menos 7, 17. Pegaram a visão?
visão, tropa. É nóis. Beleza. Entenderam, pessoal? N de que mesmo? Eu não entendi, Laísa. N de Newton. Ah, é de Newton. Isso, N de Newton. É só a unidade de medida, tá? É a unidade de medida. Foi uma homenagem que os cientistas fizeram a Sir Isaac Newton. Ó, ele falou até o Sir. Ai, gente, esse Isaac é muito chique. Por isso que ele chama Isaac. Ele sabe a origem do nome dele. Menino, lindo. É do Newton. É de Newton mesmo. Porque ele que formulou as leis, né? As 3 leis de Newton. Nós vamos estudar elas, tá? Beleza, pessoal? Isaac é pura cultura, professor. Isaac exala a cultura. Isaac exala a cultura. Ganhou 10 nos 4 bimestres. Ele só ganha 10 se ele tirar 10. Comigo não tem essa de puxaçãozinha de saco, não. Beleza, pessoal? Bom, ó. Os outros exemplos, nós estamos acabando nossa aula. Acabar às 14h30, tá? Os outros exemplos eu fiz em videozinhos aqui no Moodle. Eu vou mostrar para vocês, ó. Inércia e força resultante são as que eu conheço. Força resultante, não, é força só, tá? Inércia e força são as 2 leis que você conhece. Inércia é a primeira lei, força é a segunda. A gente vai ver, certo? Beleza. Ó, aqui, ó, eu já coloquei para vocês no Moodle. Ah, vocês viram que eu coloquei as datas das provas aqui e listas de exercício também, né? Tá aí, beleza? E aqui, ó, na aula 3, eu só não coloquei a gravação da aula porque ainda não acabou, né? Mas eu coloquei explicação para vocês, ó. Vetores com mesma direção, vetores perpendiculares entre si, vetores com ângulo entre si. Então, ó, mesmo esquemão, é só clicar no link, vai direcionar vocês para o YouTube e lá tem um videozinho maravilhoso explicando cada uma das situações. Quer ver? Aí. Agora, pessoal, nós temos uma terceira situação. Olha. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar esses videozinhos aí, que vão estar sempre disponíveis, tá bom? Pessoal, por enquanto, ficou alguma dúvida sobre essa coisa dos vetores aí? Tá tudo certo para vocês, por enquanto? Tudo perfeito. Beleza. Eu não vou entrar... ainda a gente tinha que ver decomposição de vetores, tá? Para realizar a soma vetorial e tudo mais. Decomposição de vetores a gente vai usar muito, tá bom, pessoal? A gente vai usar bastante mesmo decomposição de vetores, tá? Principalmente quando a gente estiver falando sobre atrito, sobre plano inclinado, a gente vai usar a decomposição de vetores. Então, isso daqui eu vou deixar para a próxima aula para eu explicar bem direitinho. Porque a gente vai ter que usar essas equações aqui, tá? De seno, cosseno, ok? Beleza? Pode ser? Pode ser, professor. Beleza. A Maísa está com uma dúvida. Pera aí. Eu estou meio confuso ainda, professor, por ter entrado um pouco atrasada. Até peço desculpas. Mas depois eu assisto novamente. Ô Maísa, não tem problema. Você tem alguma pergunta específica que eu possa te ajudar? Para você entender melhor? Não, professor. É mais questão de raciocinar tudo e entrar mais na cabeça, sabe? Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos combinar assim. Você dá uma olhada nas explicaçõezinhas que eu dei aqui, ó, no Moodle. Ó, dá uma olhada nessas explicações. E se você ficar com dúvida, a gente tira essa dúvida num plantão de dúvida. Você me manda uma mensagem, fala, Raul, eu não consegui entender, cara, não tá dando para mim. Então, a gente marca uma reunião e eu tiro a dúvida para você. Pode ser? Beleza, então. Cara, olha a foto da Maísa. Ela é cantora, cara. Caramba. É cantora, velho. Ô, gente, então tá bom. 14h30 já. Eu não vou me alongar muito, porque eu sei que vocês têm
atento. Ó, já tem até foto. Eu sei que vocês têm aula agora depois das 14h45, né? Então eu não vou me alongar, tá? Eu vou deixar as explicações ali no Moodle e talvez eu deixe uns exercícios, tá? Exercício com resolução e tudo mais. Beleza? Mas aí eu falo para vocês. Falo não, né? Vocês vão ver lá no Moodle. Ok? Então, pessoal... Pode falar. Professor, o senhor recomenda dar uma adiantada no assunto de trigonometria? Por exemplo, a gente assistiu uma videoaula com um professor bom, com a Ângela e o Marco Dava no YouTube, ou a gente espera? Então, é legal. É legal se você tiver um tempo de ver. É porque eu tenho certeza que vocês devem estar com bastante conteúdo, né? Mas eu acho legal, porque aí vocês ficam menos perdidos. Porque eu vou falar de seno, cosseno, tá vendo, ó? E para achar seno, cosseno e tudo mais, vocês precisam entender um pouquinho sobre isso daqui, que é o círculo trigonométrico. Às vezes eu esqueço os nomes técnicos das coisas aí, tá? Mas é isso, beleza? O círculo trigonométrico, tá? E para vocês entenderem o círculo trigonométrico aqui, tem que ter uma... Apesar que assim, pessoal, já deu para entender bem o que é seno, o que é cosseno, tá? E aí na hora que eu for explicar a decomposição de vetores... aí eu vou dar o exemplo para fazer a conta, né? Vocês vão entender o que é o seno, o que é cateto oposto, cateto adjacente, essas coisinhas, tá? Beleza? Que eu uso também o círculo trigonométrico para falar disso daí, para vocês entenderem essa parafernália aqui. Ok? Eu vou procurar uns vídeos no YouTube, principalmente do Marco Dava e da professora Ângela, porque impecáveis para explicar matemática, e mando no grupo, todo mundo já estuda. Beleza, Isaac. Muito obrigado, viu? Pedro, perdi uns 20 minutinhos da sua aula. Depois vou rever a parte que perdi no Moodle. Ok. O Kaique também. Tudo bem, pessoal. Não tem problema, não. Cateto tosco? Não, oposto. O Enzo deu uma rateada aí. Beleza. Então tá, pessoal. O que eu tinha para falar por hoje era só isso, tá? Não vou me alongar mais. Já faz 1 hora que a gente está aqui. Vocês estão ouvindo minha voz, deve estar de saco cheio, certo? Na próxima aula, então, eu continuo mais um pouquinho com o vetor para depois a gente sair desse assunto, certo? Então, até semana que vem. Acessem o material lá, tá? E abraço a todos. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Falou, professor. Tchau. Beijo. Tchau, professor. Obrigado. Nada. Abraço. Tchau. Tchau.